No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar, sabendo que não houvera ali senão um barquinho, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, mas que estes tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos haviam chegado a Tiberíades, para perto do lugar onde comeram o pão, né? Havendo o Senhor dado graças, a multiplicação, ele está falando da multiplicação. Havendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viram que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que me buscais, não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus lhe respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Diga glória a Deus, né? Glorifica a Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Verbo de Deus. No 26, né? Jesus disse: em verdade vos digo que me buscais não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Aí Jesus manda eles trabalharem pela comida que não perece. E Jesus diz que ele dá esta comida eterna, que Deus, o Pai, imprimiu o selo em Jesus. Selo é autoridade, que deu autoridade a Jesus, né? Olhe para cá. Jesus diz que Deus, o Pai, ele é Deus também, né? Deus Pai, imprimiu o selo em Jesus para dar a vida eterna a quem Jesus desejar. E mais embaixo ele vai falando esse capítulo todinho, que ele é a vida eterna, que o Pai deu, que o Pai tem a autoridade que ele tem, por aí. Então, o selo é a autoridade, né? Por qual imprimiu o selo para dar a vida eterna. E o povo Jesus tinha multiplicado os pães, né? Para cerca de 10.000 pessoas, por aí. E 2 vezes, né? Ele multiplicou 2 vezes, 2 ocasiões. E o povo foram atrás de Jesus no outro dia, não viram. Foram atrás dos discípulos, não acharam. Voltaram de barco, viram Jesus. Ou seja, estavam procurando desde o dia anterior, que comeram os pães e se fartaram. Aí Jesus disse para eles que eles estão buscando Jesus não porque viram sinais, mas sim porque comeram do pão da multiplicação e encheram a barriga e se fartaram. E aí foi mais gente atrás, né? Lógico. E ele diz que eles procurem trabalhar por a comida e ir atrás, né? Procurar comida para a vida eterna, não comida passageira. Trabalhar pela comida que não perece. E Jesus diz que tem esta comida para dar. E mais embaixo ele diz que ele é o pão, que quem come da carne e bebe do sangue dele tem a vida eterna.
que a carne dele é o pão é a carne que ele vai dar, e por aí vai. Quem se alimenta de Jesus, ele fala no final, quem se alimenta dele tem a vida eterna. Quem come da carne dele bebe do sangue, né? Porque se alimenta dele. Então ele exorta o povo aí e fala que o povo trabalhe, busque de todo o coração a comida que não perece, que não se estraga, que esta comida alimenta a vida eterna, que é Ele, Jesus, que é a carne e o sangue dele, que é a água que Ele dá para beber, que mata a sede eterna, que Ele é o verdadeiro alimento, que as pessoas busquem a Ele como estavam buscando saciar sua fome. Que as pessoas buscam a Ele mais do que isso, lógico, né? Porque ali Ele tinha alimentado as pessoas já 2 vezes. Aí você imagine, né? A Bíblia diz que nessa multiplicação aí foi 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Bota aí 10.000 pessoas, né? No mínimo, talvez até mais. Porque 5.000 homens, se contar com homens, cada um mesmo com uma mulher ali, ou sem mulher, ou uma mulher com 2, 3 meninos, ninguém sabe. A gente que só. E 5 pães, né? 2 peixes, ele partiu ali, multiplicou. Nessa aí, ainda sobrou 12 cestos cheios. O povo comeram, sentou na relva, comeram que não quiseram mais, pão e peixe. Eu me lembro do pão e peixe, olha lá do corpo. O pão e peixe. A mulher foi doida para comer o pão e o peixe, pensando que era igual o jantar que a gente tinha feito, né? E o jantar todo mundo comeu, que não foi? Lá na Caracuzinha, o jantar comeu, todo mundo comeu, e aquela mulher foi pensando que levou o menino tudinho, pensando que o pão e o peixe ia ser mesma quantidade do jantar do dia da mãe que tinha sido, né? Aí quando viu era só um pedacinho, levou um bocado de menino. A Patrícia, né? A Patrícia. O jantar tinha sido jantar. Aí o jantar foi para todo mundo comeu, que ela mesmo comeu, que ela era bem forte, comeu que não quis mais. Foi, estava boa, comeu com mais. Aí inventei um negócio do peixe, aí ela pensava que ia ser do mesmo jeito. Oh, meu Senhor. Mas aí Deus mostra igual a essa multiplicação. O povo foram atrás, para trás. Você imagina o povo passando fome? Foi passando um para outro. Ali é o profeta, é milagre. Ele multiplicou, foi os pães. Todo mundo foi atrás para comer. E o povo passava o dia todinho sendo ensinado, né? Jesus ensinava, mandava o povo sentar, né? Tanto é que fala que ele teve misericórdia, que o povo fazia ali tempo que estava ouvindo ele e com fome, sem comer. É o dia todinho ensinando. Não é só 1h30 aqui, não. Meia hora que a gente ensina aqui, né? Tem o louvor. É o dia todinho ensinando as coisas. E as mesmas coisas, lógico, né? Sempre falando sempre as mesmas coisas ali. Os mandamentos, sempre as mesmas coisas. E ele diz que ele repreende o povo, né? Que o povo está buscando ele por causa disso aqui, queriam se alimentar. Pela necessidade carnal que ia passar, que ele mesmo era o alimento, que a pessoa, do jeito que estavam buscando ele, foram para cima e para baixo procurando ele, entraram no barco, fizeram a maior coisa, passaram o dia todo no meio do sol, com tanto esforço que fazia para comer esse pão, para estar lá, que buscasse a presença de Deus, se alimentasse dele. Aí mais embaixo ele fala, e o povo começa a questionar ele mais embaixo, que ele diz que é a vida eterna, que ele é o alimento, que o povo faça o que ele está dizendo. É nesse capítulo aí que os discípulos deixam ele, e ele pergunta a Pedro se Pedro também vai deixar. Vai saindo o povo e vai dizendo que esse discurso é duro. Ou seja, ele repreende o povo, que o povo está ali para comer pão, para se aproveitar.
e que o povo tem que fazer o que ele está mandando. Ele passou o dia ensinando os mandamentos, tudo que ele estava ensinando era tudo ao contrário que o povo fazia, e o povo se rebelou e não quis fazer, e saiu, abandonou. Ou seja, Jesus está Jesus é igual hoje, a mesma coisa. É igual hoje. Jesus estava dizendo: ó, vocês têm que fazer o que eu estou dizendo. Eu passo o dia ensinando vocês. Vocês têm que desejar esse alimento que eu estou dando a vocês. Vocês têm que praticar, fazer o que eu estou lhe dizendo, para vocês terem a vida eterna. Trabalhe por isso, não por essa comida que vai perecer. E o povo estava interessado era na comida, no pão, encher a barriga. Não estava interessado em mudar de vida, porque o que Jesus falava para eles era contrário ao que eles faziam. Se você ler mais embaixo, nós vamos continuar amanhã, né, se Deus permitir. Ele fala tudo isso aí. O povo começa: esse discurso é duro, não sei o que. Começa a questionar ele. Ele diz: eu sou o pão, o maná do céu. E o povo começa a questionar. Aí se aborrecem, porque Jesus disse que eles estão ali só para comer e não querem comer a verdadeira comida. Se aborrecem e vão embora. Um bocado, e aí ficam os discípulos. Aí ele pergunta aos discípulos se também eles querem ir. Aí Pedro diz: não, Senhor, porque o Senhor tem a palavra de vida eterna e nós já cremos no Senhor. Ou seja, Pedro está dizendo: nós vamos fazer o que o Senhor está dizendo. Ou seja, o povo queria comer o pão e não queria se converter. É o que querem hoje, né? Ir para a igreja, se dar de bem e não quer se converter. Desde aquela época, o homem sempre foi assim. Isso é do homem, Deus conhece. O povo quer, a pessoa quer estar no bem e bom, quer comer, quer beber, quer vestir bom, quer ver, quer fazer tudo, mas não quer mudar de vida, se converter. Pensa logo: poxa, se eu for ter um bocado de dinheiro desse, for bem de vida, como é que eu vou aproveitar se eu não posso beber, fumar, me prostituir, não posso ir para festa? A pessoa pensa assim. Ou tem que parar de mentir, ou tem que parar de ir para cinema, parar de assistir televisão. Para que eu quero me dar de bem na vida se eu não posso curtir? Pode ficar bonito, né? Cheio de cor do inferno, de mentira. A pessoa pensa isso. A pessoa vai: esse negócio aí. É o que pensava. Jesus estava atrás de converter eles, né? E eles, Jesus teve misericórdia, multiplicou os pão, e eles interpretaram que foi mal, que não foi cair aqui. Pelo menos aqui está enchendo a barriga. Mas Jesus, quando começou a pregar a verdade e falando para eles fazerem, eles começaram a se aborrecer e saíram. Você pode ler o resto do capítulo todinho. E ficam questionando Jesus todo tempo. Jesus falava uma coisa, eles falavam outra. Todo tempo questionando: mas isso, não sei o que, isso é duro, quem pode suportar? E Jesus falava: eu sou o pão da vida, quem se alimentar de mim vai ter vida eterna. Se você fazer o que eu estou dizendo, você vai ter vida eterna. Ele diz: aquele que crê, né? Ele diz mais embaixo aí, tá aí. Aí ele se aborrece, aí pergunta aí, né? No 28, né? No 28 eles perguntaram a Jesus: que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Ou seja, Jesus estava falando e o que eles deveriam fazer, e eles não estavam fazendo, lógico. Aí ele se aborrece e pergunta: que havemos de fazer para praticar essas obras de Deus? Aí Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Ou seja, que acredite em Jesus e que faça o que Jesus está dizendo. Eu estou acabando de explicar como vocês devem proceder: amar o próximo, perdoar, não se prostituir. Não, falou tudo. Buscar o rei de Deus, largar o mundo, largar as riquezas. O jovem rico mandou largar a riqueza. Vocês têm que fazer tudo isso. Não, isso é duro. Aí ele fala todinho:
Ele fala aí, ó. No 28, não é isso? No 29, aí Jesus respondeu: que creais, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou, quer dizer, crê em mim. Aí perguntaram de novo: que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos que tu operas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: do céu deu-lhes pão a comer. Aí Jesus repreende e diz: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai que está no céu, o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo, ou seja, que é Ele, que é Jesus. Aí disseram, ficaram retrucando: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Ele diz: não, eu sou o pão da vida, e sou eu. Eles acharam que era o pão que ia descer o maná. Acharam que Jesus está dizendo: ó, Moisés, foi meu pai que deu a Moisés e caiu do céu o pão. Aí eles acharam que o pão vinha cair do céu de novo, queria o pão para comer. Aí Jesus: não, eu sou o pão, né? Declarou Jesus: eu sou o pão da vida. Ou seja, ele estava teimando com Jesus, né? Jesus dizia uma coisa e ele dizia outra. Aí Jesus: não, o maná quem deu foi meu pai que desceu, não foi Moisés, não. Aí depois me dá desse pão, né? Eles queriam que o pão caísse ali e comesse. Ele: não, você não está entendendo, eu sou o pão do céu, que desceu do céu, eu sou o pão do céu, sou o pão vivo. Ele diz, declarou Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo nenhum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto e contudo não creis? Vocês não estão acreditando, eu estou falando para vocês que o que vocês comeram, isso é passageiro. Vocês têm que buscar a mim, eu sou o pão, eu estou aqui. Se vocês fizerem do jeito que eu estou falando, vocês vão mudar de vida, vão ser abençoados. Não, mas nossos pais comeram do maná. Aí diz: não, foi Deus que mandou, meu pai, não foi Moisés. Pois me dá deste pão. Sou eu, estou aqui, ó. Vocês estão me vendo aqui, ó. Mas vocês não creem que sou eu? Você está tendo um diálogo. Jesus já estava se aborrecendo ali, né? Se exortando. E o povo ali do outro lado, até eles ir embora. Aí mais na frente que eles foram embora. De tanto ficar rebatendo, não queria entender. Jesus: eu disse, ó, mas contudo vós não credes. Aí continua dizendo: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus já engrossa, já fala a verdade, e ele já se ofende mais. O diálogo começa a ficar mais, né, mais verdadeiro, lógico, para Jesus, né? Ofensivo para eles, mas verdadeiro para Jesus. Jesus já diz que esses que estão discutindo, o Pai não deu a ele. É claro, e que a gente vê. Jesus já sobe o tom e diz: ó, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a vontade do Pai é que todo aquele que crê em Jesus, que vê, crê, obedece a Jesus, ama a Jesus, tenha a vida eterna. Todos foram ali, estavam ali, né? Vamos continuar. Jesus não é compreendido. Aí começa o negócio a piorar. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: não é Jesus o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz agora que desceu do céu? Respondeu Jesus: não murmurei entre vós,
Aí Jesus dá outra lapada nele, né? Ó, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, vocês estão debatendo porque o Pai não me enviou vocês. Por isso que vocês estão resistindo. Porque aquele que não resiste é porque o Pai enviou. O Pai não vai enviar aquele que resiste. Deus não é bobo não. Você acha que Deus vai trabalhar com a pessoa que não quer nada? Deus é vitorioso. Jesus é vitorioso. Pelo menos no momento ali, o indivíduo está ali no mundo, ele não entendeu, ele não creu, ele não está com vontade, ele foi incitado, não está com vontade para crer, não creu, ele não vai não, vai ficar lá. Você acha que Jesus vai trazer ele para dentro da igreja? Vai não. Isso é didática de ensino. A pessoa não está preparada para aprender ainda, porque não quer, lógico, né? Está iludido com outra coisa. Tem que esperar ela abrir os olhos, sofrer mais um pouco, por aí vai. Mas no momento, Jesus não vai conduzir ela. Para quê? Vai fazer igual eles, brigando com Jesus dentro da igreja e desviando as outras almas que quer, e desviando o pastor, engrossando a cabeça do pastor. Sem falar do Espírito Santo, né? Fazendo o Espírito Santo de bobo, ofendendo o Espírito Santo direto. Então Jesus dá outra lapada neles aí e diz logo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ou seja, o Pai não trouxe vocês, por isso que vocês estão discutindo aí e não querem me ouvir, não querem fazer. Vocês estão resistindo ao Espírito Santo. E ele diz: e eu o ressuscitarei no último dia. Aí ele diz: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Está vendo? Está escrito nos profetas, todos serão ensinados, mas aquele que crê, né, vai até Jesus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu, do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ou seja, a pessoa está até ali no mundo, ouviu do Pai, né, diversas coisas, sonhos, por evangelizar, por a situação apertar e a pessoa buscar a Deus. Isso é o mover de Deus, é. Então, nesse a pessoa vê e procura a igreja. E procura a igreja para se converter, né? Para buscar uma ajuda. Como muitos passam essa situação e não, morrem daquele jeito. Como muitos morrem daquela situação. Ou seja, aí está provando que aquele que ouviu do Pai e aprendeu, ou seja, ele aprendeu ali mediante aquela situação de aperreio, de aflição, aprendeu que está errado, que tem que mudar e busca a presença de Jesus. Aí vai se esforçando. Jesus promete não lançar ele fora enquanto ele estiver se esforçando para largar o pecado. Mas aquele que ouviu como eles estavam ouvindo os fariseus e outros, e rebatendo, não queriam mudar de vida, queriam dizer que estava certo e Jesus errado, queria só se aproveitar do pão. Esses não. Tanto é que foram tudo embora, não continuaram seguindo. E diz no 46: não que alguém tenha visto o Pai, né, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Aí ele diz de novo: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Ele dizendo: vocês se alimentarem de mim, obedecerem, não vão morrer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre.
e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode dar-nos a sua carne a comer? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimentar também viverá por mim. Ele está falando de alimento, que Ele é o alimento. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Estas coisas falou Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos deixam Jesus. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto os seus discípulos, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne. O que vivifica a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Mas há algum de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe for concedido. Ele está dizendo: por isso que eu disse para vocês, porque começaram a abandonar eles, né? Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12, aos apóstolos: quereis vós também retirai-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós já temos crido e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Diga glória a Deus, e glorifica a palavra de Deus, que é Jesus. Jesus, Pedro diz tudo aí: nós já temos crido. Ou seja, eles não creram. Nós já temos crido faz tempo, Senhor. Sabemos que o Senhor é o alimento verdadeiro e que tudo que o Senhor falar, se nós fizermos, nós vamos se dar de bem eternamente. É isso que Pedro disse. Pedro disse: o Senhor passou aí o dia todinho ensinando a eles. Eles não quiseram fazer o que o Senhor está mandando. Nós fazemos sim o que o Senhor mandar, porque o Senhor tem as palavras de vida eterna. O que o Senhor mandar, nós vamos se dar bem aqui 100 vezes mais e eternamente. E Pedro até pergunta, no outro evangelho ele pergunta: nós que deixamos tudo para te seguir, o que ganhemos, o que ganharemos? E Jesus diz: aquele que deixar pai, mãe, irmão, propriedade, filho, 100 vezes mais aqui no povo, a vida eterna. Então Pedro e os apóstolos já acreditavam, já sabiam o que Jesus mandasse fazer, iam se dar de bem aqui, e o melhor, ia se dar de bem eternamente. Já a multidão ali não. Multidão estava questionando a Jesus. Quando a pessoa começa a questionar, porque ela não crê. Se ela crê, ela aceita numa boa e vive e está ali. Você ficar questionando. Estava interessado nas coisas carnais, Ele diz aqui:
O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Ou seja, as palavras que eu estou dizendo para vocês geram vida eterna. É melhor do que o pão que eu multipliquei para vocês. As palavras que eu disse, os ensinamentos, se vocês praticarem, vão gerar vida eterna, vida abundante, crescendo, próspera em todas as áreas, aqui e lá na eternidade. Mas vocês estão buscando uma comida que perece. Vocês vão comer, com 2 horas, 3 horas estão com fome, e só querem saber de buscar só essa comida. Por isso que vieram atrás de mim, me procurando. Trabalhem pela comida que não perece, ou seja, busquem saber como vocês devem mudar de vida, o que vocês devem fazer para ter a vida eterna. E eu sei, eu estou dizendo, eu sou a vida eterna, eu sou o pão. Se vocês creem, não vai começar a debater, não, porque vocês não creem. Vocês não creem, por isso que o Pai não enviou vocês até a mim, porque vocês não creem. Pode ser que ele envie depois, né? Quem sabe, mas agora vocês não creem. Tanto é que foram embora, só ficou com ele aqueles que criam, que obedeciam, que é os apóstolos. E Pedro disse logo: não, o Senhor disse que prometeu 100 vezes mais aqui, o Senhor tem palavra de vida eterna, tudo que o Senhor fizer, falar, nós vamos fazer. E Pedro estava sendo moldado, né? Pedro perdoou 7 vezes 7 durante o dia, 70 vezes 7. E não, tudo que o Senhor, o Senhor mandou fazer, a gente vem fazendo, está tudo feliz, e ainda tem eternidade. Eu até com o Senhor meu, que o Senhor disser, eu vou fazer. E eu sei que o Senhor não vai me deixar faltar alimento, nem nada aqui. Os outros não, queria só se aproveitar de Jesus, não queria se converter. Isso prova que a igreja não é nenhuma padaria, né, nem restaurante para alimentar as pessoas com sopa, com coisa, com comida, como muitos fazem aí. Não dá certo isso aí, maneira nenhuma. Quem faz isso é os espíritas, são os demônios que faz a sopa em macumbado e leva o pessoal tomar. Eles consagram. Cada pessoa que tomar aquela sopa ali, o demônio começa a trabalhar na vida dela. É uma macumba, é um feitiço. Eles fazem isso aí. Está distribuindo as coisas no centro, comida. Cada coisa que você pega daquele ali é um demônio que vai trabalhar na vida da pessoa. Isso não quer dizer que quem está na igreja, a igreja não ajuda. Tem que ajudar. A pessoa está passando uma coisa, tem que ajudar os primeiros da fé, os da família, os da fé ali. A família estiver passando necessidade, lógico, tem que ajudar. E a família da fé ali. Não fazer sopa ou essas coisas para as pessoas de fora que não é da igreja vir comer. E só vem comer, vai embora. Ou se ficar para bagunçar. Igual o do pão, comer o pão e passar o dia ali. Sabe por que você comer pão e peixe? Um pobre naquela época, comer pão e peixe até não querer mais, e sobrar 12 para ser cheio. Você comer ali até não querer mais ali, passar horas e horas comendo pão e peixe. Comer até não querer mais, sobrou 12 ser cheio. É comer mesmo até enjoar mesmo, até alojar, como se diz. O peixe. Se quiser comer só o peixe, não? Aí. Se quiser a pessoa encher a barriga só de peixe, ou comer só o pão. Sobrou peixe, sobrou tudo. Fica comendo até não querer mais. Ora, já foram atrás, já foram sérios. Ora, mas rapaz, foram rápido. E foram ligeiro. Jesus pegou, não, tá errado. Eu fiz por misericórdia, porque estava ouvindo a palavra. Eu tive pena, porque já era tarde, e estava aí com criança, com tudo, e eu peguei e multipliquei.
Mas não, daí não dá certo não. Aí Jesus começou a dar uma lapada, olha, foi tudo embora. Ficaram somente os que estavam dispostos a obedecer, a crer e obedecer. É assim, hoje é assim. As pessoas procuram a igreja para se dar de bem, seja lá o que for. Não querem obedecer, não querem procurar saber como deve obedecer para mudar realmente de vida. Não quer estar ali ganhando alguma coisa carnal. Mas Jesus diz que as palavras dele, o que ele está oferecendo é palavra de vida eterna, de espírito e vida, que dá vida, não que perece. E além do mais, Jesus ainda promete, né? Lógico que ele não vai. Entenda, ele diz que quem crê nele, como os apóstolos creram, obedeceram, não abandonaram e o amaram, nunca vai ter sede e fome. Ele não diz, né? Quem se alimentar dele nunca vai ter sede e fome. Ele já está dizendo que não vai deixar faltar quem se alimentar dele. Mas o povo não, eu quero me alimentar do pão, do milho, não quero me alimentar do Senhor não. Ele, assim, meu irmão, sou bobo não. Se vire, vai para lá, vai trabalhar. Se Jesus multiplicasse os pão de novo, todo dia via gente em todo canto. Ele está lá, todo dia ele fizesse, tu multiplicasse. Todo dia ia ter mais gente ainda para discutir com ele, para dizer que ele estava errado. O povo vai, entende? O povo vai com fome, doente, sem nada. Ainda chega lá, ainda trata mal Jesus alimentando eles. Ainda fica discutindo, diz que ele não tem a razão. É complicado, né? Como Jesus aguentou abuso de todo jeito, rapaz. Pior que a gente tem que aguentar, né? Tem que aguentar. Agradar a Deus. Tem que aguentar. E Jesus aguentou ali, mas chegou um ponto que não, calma aí. Aí começou a falar a verdade, o povo, olha, foram embora. Olhou por 12. Então, onde há verdade, se a pessoa estiver interessada na verdade, ela vai ficar. Jesus diz que não vai lançar ela fora. À medida que ela for obedecendo, lógico, né? Tem uns que ficam bagunçando, tem uns que ficam se fingindo dentro da igreja. Mas aquele que estiver ali lutando contra o pecado, orando, obedecendo, se humilhando, Jesus promete que não vai lançar fora. Ele vai ter toda a paciência de moldar o indivíduo, nem que seja com muita peia, com muita lapada e chicotada, mas vai, né? Vai salvar, como muitos aí, né? O testemunho do irmão, não sei quantos mil anos dentro da igreja, foi jeito, Deus permitiu que ela fosse por leite sentir dor no hospital, e foi que ela se converteu. Ao Senhor corretor levou logo ela, senão deixasse ela viva, ia fazer mais coisa ruim. O Senhor é bom, né? O Senhor é bom, põe isso na sua cabeça. E não faz isso com todos também, né? Todos também não faz isso. O Senhor é Senhor, quem manda é Ele. Ele diz que Ele é a vida eterna, salva quem Ele quiser e acabou-se. Não dá para a gente estar dando exatidão das coisas de quem vai ser salvo ou não. O Senhor faz maravilhas, como o Senhor cobra também. Não dá nessa não. Mas Ele promete aquele que crê, que obedece, como os apóstolos disseram, não, nós obedecemos, vamos fazer o que o Senhor manda. Ele crê, moldar, ter paciência e ajudar. Ele fala isso, diz que não vai lançar, porque foi o próprio Pai que enviou. Então tem que crer, a Bíblia diz que tem que crer em Jesus. Se não crer, obedecendo a Ele, estando disposto a fazer o que Ele está mandando, não retrucando a Ele, aí sim a pessoa está ali, digamos 80%, 70% para ser salvo, está ali no caminho. Aí a pessoa persevera nisso, mas aquele que vai para rebater, discutir, lutar contra Deus, contra a obra, receber várias vezes, tem que fazer isso, tem que suportar as aflições, não suporta, chuta o pau da barraca, como diz. Então Deus vai moldando a pessoa tem que ter sentimento de crer e obedecer. Quando ela ter sentimento, Deus, o Pai,
através do Espírito Santo, vai enviar até Jesus para Jesus lavar a pessoa. Enquanto a pessoa não ter, não vai não. Tem gente que morre por aí, multidões nunca foi dentro da igreja. Recebeu o chamado para crer, mas não creu. Se não crer, meu amigo, já era. Crer e obedecer. Tem pessoas que recebem chamado, sonho, visão, está morrendo. Gente vai, em rádio, televisão, tem a palavra de Deus. É gente evangelizando, é ônibus, é o mundo se fechando. Ela vai no canto, pessoal, rapaz, o mundo está prestes a acabar mesmo. Deus está irado. Todo canto que ela vai, ela ouve. Isso é chamado para ela crer. Ela vê a glória de Deus nos outros servindo. Tudo é para ela crer. Estimulação para ela crer e começar a obedecer para Deus enviar ela até a igreja. Tudo isso são estímulos, são chamados que o Pai faz para a pessoa usar o livre-arbítrio e decidir: eu vou crer, eu estou cansado desse negócio, eu vou obedecer esse Senhor aí, eu não quero mais esse negócio aqui não. É isso. Aí Jesus tem paciência, né, Espírito Santo? Mas enquanto a pessoa não abrir os olhos nesse sentido, ela vai morrer lá fora, o pecado e acabou, sai para o inferno. Está tudo escrito e filmado que Deus evangelizou ela, que Deus morreu na cruz, que o Espírito Santo falou, ela foi várias vezes até ela. Assisti um arrebatamento que a mulher no inferno lá, o Espírito Santo, o Senhor disse: ó, eu fui várias vezes atrás de você. Enviou a pessoa para evangelizar. Ele mesmo foi pessoalmente, visitou a casa da mulher, ela estava dormindo, foi lá, falou com ela lição e tudo, mostrando as coisas que aconteciam com ela. E ela não foi para a igreja, não quis converter, não acreditou nada. Acabou-se, foi para o inferno, meu irmão, acabou-se. A Bíblia diz isso. Ele requer que a pessoa creia para glorificar Ele. Ele vai citar a pessoa, vai mostrar, vai evangelizar, vai chamar. Mas se ela não decidir crer, obedecer, mudar de vida, outros creem só por acreditar, vai para a igreja, fica bagunçando, não quer mudar de vida e fica brigando, também vai perecer. Mas aqueles que, igual Pedro, que Pedro disse: não, tu tem palavra de vida eterna, nós já cremos, vai fazer tempo. Eu não vou deixar, eu vou obedecer tudo que o Senhor está fazendo. Nós estamos te seguindo, obedecendo tudo que o Senhor está mandando. Pedro engrossou com os soldados, engrossou com muita gente, né? Não quis perdoar os inimigos. Jesus desperdoou e ele perdoou. Se tudo que Jesus estava mandando, ele estava fazendo. É isso que Jesus quer. Não os fariseus discutindo com Jesus. Jesus engrossou logo: ó, vocês não acreditam em mim, eu estou aqui, estou falando, vocês não acreditam. Eles continuaram teimando: vocês não acreditam que o Pai não enviou vocês. Não enviou porque vocês não acreditam. Vocês vêm só para bagunçar, daqui a pouco vocês vão sair. Engrossaram e foram embora. Vão seguir. É assim. Tem que crer obedecendo o Senhor, estão dispostos a trabalhar pela comida que não perece. Não procurar Jesus atrás só coisas mundanas. Tanto é quando fala em coisas espirituais, ela já nem acredita e ela nem quer ouvir. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus. Então obedeça o que o Espírito Santo está dizendo, que Ele promete que não vai lançar nenhum fora se for obedecendo. Se lutar contra Ele, resistir, se for orgulhoso, aí já era. Se não perseverar em humildade e obediência, vai fazer igual quem? A Judas. Judas seguiu ele, né? Não foi embora, não largou.
porque Judas estava seguindo por interesse, que ele roubava o dinheiro das ofertas. E qual foi o fim de Judas? Pois é, porque estava seguindo Jesus, recebeu os ensinamentos, fingia que ia obedecer. O interesse de Judas era ficar rico, ficar famoso. Ele disse: derrubar esse bálsamo aí, podia vender por 300 dinheiro e ficar. Quando derrumaram o bálsamo de Jesus, né? Ou seja, mundano, cobiçoso. E Jesus trabalhou com ele, né? 3 anos e meio, mais ou menos, atrás de mudar. Ele se fingindo ali, se fingindo. Chegou a hora, meu amigo, que não vai dar mais para fingir. Então tem que seguir a Jesus e ir obedecendo. Estar sempre com o coração propício a se arrepender.